Amém, meus amados irmãos, muito bom dia a todos. Segunda-feira, 21 de dezembro de 2025. Nos lembrando sempre que uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje. E hoje, especificamente, a nossa penúltima segunda-feira do ano, nesse dia de dezembro. Estamos dando início aqui à nossa reunião de oração, que graças a Deus tem se constituído aí um princípio para nós, uma boa disciplina espiritual diariamente, aqui pelo Zoom às 7 horas da manhã, né? E desde janeiro, eu estava pensando aqui, né? Desde janeiro que ela então entrou nessa perspectiva de contemplar também os sábados e domingos. Até o ano passado era somente de segunda a sexta, né? Então, estamos inteirando aí, daqui a alguns dias, os nossos 365 dias ininterruptos. E vamos seguir até Jesus voltar ou ele nos levar, né? Essa é a perspectiva que está no nosso coração. Amém, irmãos? Vamos começar com uma palavra de oração. Amém, Senhor. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, o Rei do universo, aquele que criou os céus e a terra e que também nos criou, Senhor. Muito obrigado por mais uma manhã de vida na tua presença. Obrigado porque é um privilégio para cada um de nós ocupar esse lugar de oração, Deus. O lugar secreto que Jesus fala em Mateus 6. Obrigado, Pai, porque pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, nós vamos descobrindo dia a dia, Deus, que precioso é estar nesse lugar, Deus. O quão necessário é para as nossas vidas nos ocuparmos também dessa disciplina, Deus, e orientar os nossos corpos, as nossas mentes e o nosso espírito numa insistência santa diante de Ti, Deus, nas nossas orações. Obrigado, como já foi lembrado aqui, Senhor, que temos, sim, Pai, cultivado como igreja, como um grupo de irmãos, como comunidade, Deus, essa essa vida diária, essa primazia logo pela manhã, em estarmos com o Senhor e uns com os outros, Deus. Obrigado, porque isso não diz respeito a nós, como diz o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, Pai. Então nós devolvemos a Ti, Deus, com gratidão no coração, devolvemos a Ti, Deus, com senso de afirmação de quem Tu és, o privilégio de estar nesse lugar, Senhor. Obrigado, Deus. Sim, como Jesus disse a Marta e Maria, né? Essa é a melhor parte. E que beleza há em saber que essa não nos será tirada, Pai. Muito obrigado por isso. Obrigado pela tua palavra que não nos deixa andar no escuro. E tudo que oramos até aqui, Deus, encontra a tua palavra como base, como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho, como um norte, como orientação, Deus, de que o que nós estamos fazendo não é uma invenção humana, não é um ato religioso desprovido de vida, mas é uma orientação clara da tua palavra. Por isso que nessa manhã, junto com os meus irmãos, eu quero começar te pedindo isso, Deus. Vem sobre nós, Deus, e que a tua palavra ela continue nos sustentando, nos orientando, Senhor. Começar da minha vida, a partir de mim, eu quero confessar que, Senhor, se não for tua palavra, Senhor, eu estou perdido. Eu estou no inferno se não for a tua palavra, Pai. É fato. Eu estou no inferno se não for a tua palavra. Mas a tua palavra, Senhor, ela gera essa certeza que humanamente eu não consigo produzir. A tua palavra, Senhor, ela traz respostas que são suficientes para as minhas angústias, Pai. A tua palavra, Senhor, ela tem expressões
e entendimentos que vão preenchendo lugares vazios dentro de nós. A tua palavra, como diz o escritor em Hebreus, ela é viva e eficaz e ela corta, ela vai no profundo, ela discerne, ela separa, Senhor, e ela então consegue produzir alguma coisa que é mistério para a razão humana. É loucura para os nossos olhos, mas é a pura sanidade para o nosso espírito, Senhor. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado, Deus, porque ela também é doce. A tua palavra, ela vai saciando uma fome, uma sede, ela traz alegria, ela nos acolhe, ela nos liberta de nós mesmos, Senhor. Porque a tua verdade, ao ser encontrada, ao ser revelada a nós, Senhor, ela nos liberta, Pai. Obrigado por isso. E a minha oração, junto com os meus irmãos, esse final de ano, é que nós não nos afastemos da tua palavra, Senhor. Pelo contrário, a gente dobre a aposta, que a gente se envolva cada vez mais, que nas nossas angústias, Senhor, a gente consiga ter na tua palavra o que é necessário para a gente seguir em frente, que a gente consiga ter esse compromisso cada dia mais intencional com aquilo que está disponível para nós na tua palavra. Também, Senhor, de acordo com a tua palavra, reconhecemos que não sabemos orar como convém, Deus, e te pedimos humildemente, ensina-nos mais uma vez a orar como convém. E pela fé nós te agradecemos, Pai. Pela fé nós somos gratos por tudo que o Senhor já tem nos dado e aquilo que o Senhor vai fazer, em especial nesse tempo aqui, Pai, nesses minutos que seguirão de oração. No nome de Jesus. Amém. Amém, Pastor Saulo. Amém. Amém, amém, irmãos, amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos começar. Eu vou pedir o bonde intencionalmente para fazer essa oração, né? Ontem nós tivemos uma reunião pastoral muito boa. Como foi esse ano todo, eu estava lembrando, né? Como tem sido, na verdade, né? Ao longo da nossa vida como igreja, né? Algumas mais difíceis, outras menos, algumas mais desgastantes. O Alan que o diga diretamente para nós, como ele já partilhou, né? Mas estamos aí há 22 anos procurando discernir do Espírito cada vez mais o que que Deus tem para nós como igreja. E ontem nós tivemos uma reunião muito boa. O Bonde participou dessa reunião, né? E foi um tempo muito precioso ali, com os pastores, para a gente poder processar um pouco esse final de ano e discernir os próximos passos. Nessa reunião, infelizmente, o pastor Alan não pôde participar, né? Quis o Senhor Deus que ele não participasse, é assim que a gente entende, né? Ele estava hospitalizado, mas nós seguimos, terminamos, reportamos tudo a ele nesse sentido de irmãos em Cristo, né? E de tê-lo como ainda muito ativo naquilo que Deus o chamou para fazer. E aí, Bonde, nesse sentido, eu vou pedir para você orar, que também é um pastor, né? O Bonde é essa expressão de pastor também no nosso meio, mesmo não sendo colégio pastoral, né? Mas é um irmão precioso que pastoreia ali a nossa comunidade também, né? Com os dons que Deus deu para ele, em especial de servir. Mas, Bonde, por favor, meu irmão, ore para que o Senhor nos ajude, como pastores, a ter a visão correta. Acho que dentre muitas orações que nós podemos fazer nesse lugar do pastoreio, do cuidado, do ensino, né? Da exortação, da orientação, do exemplo, né? Enfim, das nossas vidas como inspiração para os irmãos, né? Que Ele nos dê condições de enxergar o que Ele quer que enxerguemos, né? Então, nesse sentido, vamos orar com você, por favor. Amém, Pastor Saulo. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, primeiramente te damos toda a honra e toda a glória. Te adoramos, Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus. E como é bom saber isso, termos o Senhor
como nosso alvo o tempo todo. E, ó Pai, oramos no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento como, como pastores, que têm uma responsabilidade bem maior, porque tem um rebanho. Cada um, ó Deus, investido dessa maravilha que é poder servir ao Senhor, ó Deus, e servir da forma que o Senhor nos ordena. Dá a cada um, ó Deus, o, o, o desejo de aprender mais e mais do Senhor, de estudar mais e mais a tua palavra, de orar mais um pouco, de se dispor mais um pouco, de estar, ó Deus, pronto para toda boa obra. Ajuda, ó Pai, então, a cada um dos pastores que o Senhor levantou dentro do rebanho, para que alimentem o rebanho, a partir de si alimentem o rebanho daquilo que o Senhor tem dado, e não se alimentem do rebanho, mas que se disponham, ó Deus, a ser a alimentação em todos os sentidos, na busca, no exemplo, no ensino, no se doar, no estar pronto para fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, no discernimento, ó Deus, das coisas, na paciência, no cuidado, na longanimidade, no amor pelas ovelhas, ó Deus. Que cada um dos pastores tenha isso em mente. Primeiramente, o cuidado, ó Deus, o cuidado com as ovelhas. Vemos muitos pastores por aí ensinando coisas completamente fora da tua palavra para tomarem como lucro. Ó Deus, afasta isso de nós, que cada um dos pastores tenha a disposição de se doar e não de cobrar, ó Deus, o ensino, porque nós recebemos do Senhor é de graça. Se dispormos, ó Deus, a tomarmos tempo com o Senhor nos dá de graça. Então, ajuda cada um a ter essa mente, a mente de Cristo, a termos a mente de Cristo, para juntos, ó Deus, honrarmos essa obra tão gloriosa que é estar, ó Deus, à, à disposição do Senhor para fazer a tua vontade. E fortalece, ó Deus, a vida de cada um. Eu oro aí pela vida do pastor Saulo como nosso pastor presidente. Dê-lhe sabedoria, dê força, dê ânimo, dê saúde física, vigor físico. E assim a todos os demais, ó Pai, para que juntos tenhamos sempre, ó Pai, a força de levar, ó Deus, o evangelho, de ter, ó Deus, o amor sempre assim, à pele, para falar do Senhor, para viver do Senhor, para se dispor na obra com o Senhor. Ajuda-nos nisso, a fazermos a tua obra de maneira correta e justa, e tudo, Pai, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos e já agradecemos, porque o Senhor tem sido bondoso, maravilhoso para conosco. Muito obrigado por tudo. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Amém, Augusto. Bode. Obrigado, meu Amém. querido. Amém. Amém, Amém. irmãos. Vamos seguindo aqui. Laércio. Bom dia, Laércio. Me ouvindo bem aí? Pau, firme. Não, tá bom. Laércio, o tema que Deus nos orientou esse ano, né? Tá lá em Isaías, se fala sobre alargar as tendas, né? Então, durante esse ano, de diferentes maneiras, Deus foi nos ensinando, nos inspirando, nos confrontando, né? Nos maturando no sentido de gerar maturidade, né? Nos curando no sentido de gerar uma estrutura adequada, né? Numa perspectiva do reino de Deus sobre
aquilo que é a nossa vida como igreja, alargando as tendas, esticando as cordas, afincando bem as estacas, como diz o texto em Isaías, né? E a ideia é que a gente, né, vire o ano e Deus já nos tem dado uma palavra aí, né? Eu falei no plural, mas essa palavra veio a mim, eu compartilhei ontem com os pastores e a surpresa pro dia 31, uma surpresa maravilhosa. O que que é o tom, o que que Deus vai nos falar durante o ano de 2026, né? Mas a ideia é que esse princípio de alargar as tendas, ele naturalmente, ele não se dissolve, ele não termina, né? As palavras elas vão cumulando e vão nos formando, né, no processo. Então, Laércio, eu queria que você orasse por isso, né? O texto de Isaías diz alargar as tendas, esticar as cordas e fincar bem as estacas, né? Alargar, esticar e fincar as estacas, né? Vamos orar por isso nas nossas vidas, como como membros, como irmãos, como igreja, para que essa realidade ela não cesse em nós, que a gente esteja disponível para sermos alargados, esticados e fincados naquilo que é o bom propósito divino. E que nessa perspectiva, como a gente entende biblicamente, quando somos alargados, esticados, fincados, né, a gente cumpra o chamado de Deus para as nossas vidas, que é glorificá-lo acima de tudo e poder contemplar o próximo, né? Como é o que Deus tem nos dado aí nesses 22 anos, naquilo que tangencia missões, naquilo que tangencia os projetos, enfim, por aí vai. Vamos orar com você nesse sentido. Amém, Senhor Jesus. Pai, com muita gratidão. Eu oro sim, Senhor. Muita gratidão de um ano que, se eu não estiver enganado, um dos anos que a gente mais orou por trabalhadores. Foi um ano que a gente mais sentiu falta de pessoas na obra. Foi um ano assim de peleja, Senhor, mas a obra ela não parou, Senhor. O Senhor fez eu lembrar aqui. E na verdade, Senhor, essa obra ela aumentou com o nosso compromisso, como o Saulinho lembrou aqui, do grupo de oração, de ser todos os dias, da nossa reunião, da madrugada. No início vem assim, fala, nossa, mais ainda, mais coisas. E, e é o Senhor que nos está sustentando, que nos está dando força e fé para continuar a esticar essas tendas, alcançar esses objetivos, com tudo que o Senhor tem dado, ó, aos pastores, a nós, Senhor, ministérios. Senhor, obrigado, porque a gente precisa ter essa visão, esse olhar para isso, Senhor, para a gente ver o quanto essa obra ela tá sendo sim esticada. Me veio uma imagem assim no coração também, quando a Diana ali vai abrir a tenda do circo ali, a lona, né? E quando vai ficar uma estaca, às vezes tem três, quatro marretando a mesma estaca ali, Senhor, ajudando num propósito ali. Senhor, em nome de Jesus, Deus, a gente precisa atentar o nosso coração e ter um olhar para dentro da obra, ter ouvidos para ajudar a compreender, assim, com o coração, as coisas que o Senhor está trazendo como ordens para nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que a vide, ó Deus, compreenda melhor já esse ano, próximo ano agora, daquilo que o Senhor vem falar ainda para nós, mais ainda, Senhor, e fale mesmo, que a gente não seja um povo estagnado, só olhando, só tentando resolver os próprios problemas, e não é assim que se resolve, Senhor. É por isso que eu me ocupo aqui neste lugar, é por isso que eu me ocupo, ó Deus, em oração, é por isso que eu me ocupo em ajudar alguém, em participar de um cacho, é por isso que existe
esse Natal na estrada, é por isso que existe ministérios, é por isso que existe essa obra, Deus, que é tão grande, para a gente poder envolver de alguma forma e não ficar estagnado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, alegra, que a gente se alegre, ó Deus, com a tua obra e que ela continue e fale mesmo, Senhor. E todos nós aqui dizemos numa só voz, num só coração, num só espírito: eis-nos aqui, ó Senhor Jesus, e continue fazendo a tua boa obra em nós, pelo teu nome, pelo teu amor, pela tua graça que há em nós. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, 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 Laércio. 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 Amém. Amém. O meu caro Jefferson, bom dia, irmão. Não sei como é que você está aí, se você consegue orar. Bom Opa, dia, jovem. sempre pronto, coisa boa. Mas meu querido irmão e amigo Jefferson, estava aqui pensando também, né? Como nesse ano esticando as cordas, alargando as tendas, procurando ficar bem as estacas, tem uma palavra que sutilmente, mesmo não sendo muito utilizada aí nesse ano por nós, não que ela não tenha sido, ela foi, mas talvez não de forma tão literal e verbal, mas ela foi vivida muito por nós, né? Que foi o discipulado. Estava contabilizando aqui, né? Como esse ano foi fértil nisso. Nós tivemos aí o início dos cachos, que, como a gente ouviu aí, inúmeros testemunhos, termina o ano com muito êxito, muita motivação, já com expectativa do próximo ano, né? Nós tivemos aí o grupo das mulheres, que foi se criando um novo formato aí, porque já vinha aí de outras estações e termina também com muito êxito aí, o florescer, né? O grupo dos homens nem se fala, então você foi um que não perdeu um. Você foi em todos. Acho que junto comigo, eu e você, acho que eu, você, o pastor Marcelo, que a gente conseguiu ir em todos, né? Ali, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aqui na vida, aquele trem ali foi bom demais, né? Quero só destacar Verdade. um elemento aqui, Jefferson. Eu trouxe um amigo que eu tô orando por ele, querendo trazer ele há muito tempo. E eu nem acreditei que ele viria, ele veio, que é o Gustavo. Ele é um amigo muito próximo e ele é católico. E ele veio, como qualquer outra pessoa também vive desafios no casamento dele. Ele é pai de três filhos, né? E aí na hora que a gente foi processar, né? Sentou ali nós três, eu, você e ele, né? E quando terminou tudo, a gente foi embora, foi despedir dele e tal, né? E aí ele, rapaz, que é aquele homem lá que tava falando no grupo? Aí eu fui contar, né? Quem é você pra ele e tal. Eu falei assim, rapaz, eu poderia ficar ouvindo aquele homem umas 2, 3 horas, sem parar, né? E eu achei aquilo tão interessante, Jefferson. Quer dizer, você sem saber estava discipulando ele, sem saber o que você estava falando É, da sua vida, o que você estava vivendo. Eu falei, meu Deus, o que que é o discipulado, né? Além disso, o GA, que está insistindo aí nesse ano todo, aos sábados, quinzenalmente, as nossas escolas bíblicas dominicais com as crianças, com os pré-adolescentes, quer dizer, o início do grupo dos 70 a mais ali no domingo passado. Então, se a gente olhar para esse ano, a gente vai ver que o discipulado ele teve presente. À medida que a gente foi, né, ampliando as tendas, o discipulado ele foi se constituindo no nosso meio, né? Então, Jéssica, vamos orar por isso, para que Deus continue nos ajudando nesse rumo e possa nos inspirar ainda mais sobre aquilo que Ele tem e quer nesse discipulado, que esse discipulado, e você é prova viva disso, vai alcançando as nossas vidas pessoais, as nossas casas, que esse sim. discipulado comece a gerar fruto dentro da nossa casa. Bom, vamos lá. Sim, senhor. Amém. Obrigado por esse dia, Pai, por esse sol, céu azul que está aqui. Te agradeço pela tua bondade, pela tua fidelidade, que são constantes e são pilares na nossa existência. Sem a tua presença, Pai, sem o teu espírito, a gente não levanta da cama, a gente não se move, a gente não sobrevive, a gente não caminha, a gente não faz nada, a gente não respira. Muito obrigado por ser bom. E que, Pai, fazendo eco, fazendo coro, o Saulo acabou de dizer, Pai, quão precioso é essa dinâmica, Pai, do
cuidar uns dos outros. Porque discipulado é isso, Senhor. É você intencionalmente cuidar de outro, ensinando, vivendo, caminhando junto. O Senhor tem permitido essa expressão do teu reino na nossa comunidade. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude nesse ano que se inicia, nesse finalzinho de ano, nesse novo ano. Que o Senhor nos ajude a alimentar as pessoas, a frutificar, como diz a tua palavra. A dar fruto, Senhor. E o que é dar fruto, segundo as nossas próprias meditações aqui, é alimentar o outro com a sua própria vida. É partir e repartir. É se permitir ser partido e repartido para que outros possam ser alimentados. Que essa seja a realidade, seja o tom das nossas vidas, das nossas relações, para que outros comam de nós, Senhor, e recebam vida, vida que não vem de nós, vida que vem do Senhor. Ajuda a gente a mostrar Jesus para o outro. Seja quem esse outro for, a começar dos nossos familiares mais próximos, das nossas esposas e maridos, filhos, amigos próximos, irmãos, comunidade em geral, trabalho, escola, onde quer que o Senhor inserir um filho teu, que ele possa ser partido e repartido para alimentar o outro que o Senhor também ama da mesma maneira. Permita-nos, Pai, viver isso e ver os frutos, se essa for a tua vontade. Glorifica o teu nome nessa pequena comunidade. E onde quer que o Senhor plantar um filho teu, que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu caro Jefferson. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos seguindo aqui, né? Vamos ter uma última oração antes de terminar. Vou pedir meu pai, ô pai, por favor, se prepare aí. Vamos ter um tempo de intercessão pelos enfermos, como a gente tem feito aqui, de uma maneira bíblica, de uma maneira centrada naquilo que é o reino de Deus e as nossas limitações, as nossas fragilidades. Então, nós vamos falar sobre isso aqui hoje na meditação, mas vamos aproveitar aí, né? E vamos fechar esse ciclo agora, orando pelos enfermos com você, Pai, por favor. Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, o Senhor nos criou, o Senhor nos mantém, o Senhor é o nosso braço forte, a nossa esperança, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Te adoramos nessa manhã e reafirmamos a nossa pequenez diante do Senhor. Somos muito pequenos, Senhor, somos fracos, somos nada, nada perto do Senhor, mas é o Senhor que nos dá a esperança. Por isso, Senhor, a nossa oração agora é para aqueles que estão fracos, aqueles que estão com alguma patologia, com alguma doença, aqueles que têm doença na alma, Senhor, aqueles que têm doença no corpo. Que o Senhor restaure a cada um, Senhor. Se for, sabemos que o Senhor é o nosso dono, o Senhor que permite todas essas coisas. Por isso, Senhor, conforte a cada um, Senhor. Dê um ânimo novo a cada um. E conforme o bonde nos ensinou, que o Senhor possa curar a cada um, porque o Senhor pode curar. Mas se não, para a terra, para o céu, Senhor. Em especial, eu agradeço pela vida do pastor Alain, que está bem, está no hospital, mas está conosco aqui. Que o Senhor continue dando a ele força, ânimo, Senhor, porque ele faz muita diferença no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Amém. 7h29, virando para 7h30. Vamos ter uma palavra de meditação aqui. Aproveitando esse período, né, que nós estamos vivendo, que antecede o Natal, né? Hoje eu quero pegar o Evangelho de Lucas no capítulo 2, tá? Pegando aí esse tempo de reflexão, meditações que o pastor Marcelo tem feito e disponibilizado para nós aí, como eu já citei algumas vezes de novo, extremamente edificantes, vale a pena a leitura,
Vale a pena você gastar um tempo aí para poder contemplar. E teve uma da semana passada que ela me mexeu muito comigo, assim, aquele lugar da revelação, né? Aquele lugar de tocar os olhos e falar, Senhor, olha que curioso isso, né? Que profundo isso, que necessário até para que eu leia e ouça isso da sua parte, isso me encontre aqui, né? Foi algo que me encontrou bastante, então naturalmente estou pregando para mim como sempre, e se fizer sentido, vai te encontrar aí também. Mas Evangelho de Lucas, capítulo 2, diz o seguinte: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então, Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém, irmãos? Só até aqui. Que texto, irmãos? Que texto que a gente precisa nos encontrarmos e nos reencontrarmos com ele constantemente, né? Eu fiz questão de pegar esse recorte de Lucas, porque nós temos também uma descrição até um pouco mais detalhada em Mateus, né, que vai trazer o lugar aonde Jesus nasce. Marcos e João não vai trazer isso dessa forma, mas Mateus e Lucas sim. Porque em especial aqui em Lucas, né, nos seus detalhes também, ele vai trazer o decreto de César Augusto, quer dizer, tem nome. Tem nome o que está acontecendo aqui. Eu li alguns nomes, né? César Augusto, depois tem Quirino, que era o governador da Síria, né? Então, dois nomes emblemáticos aí, governamentais, para poder dar o tom do que estava acontecendo, né? Peso, alguma coisa ali que tinha um símbolo para aquela realidade de ordem. Tanto é que o que a gente lê é que José sai da Galiléia e ele vai então para a Judéia a fim de chegar em Belém, cidade de Davi, para se alistar com a sua esposa e participar desse recenseamento. Preste atenção porque tem duas expressões aqui, irmãos, que foram as expressões que me derreteram na hora de meditar nisso, né? Já que a gente está falando do advento. Então lembra que, como a gente está aí no calendário litúrgico cristão falando do advento, que é essa preparação para a chegada, né? Você tem aqui, na versão que nós utilizamos, a seguinte expressão. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo. Tempo e acontecimento. Aconteceu. Acontece na minha vida e na sua. Há tempo e há fora de tempo. O acontecimento, irmãos, e é disso que eu quero falar aqui hoje, né? O acontecimento, em muitas circunstâncias na minha vida e na sua, ele não tem um compromisso com a lógica.
Ele não tem compromisso, inclusive, com a nossa agenda. Nós fizemos uma agenda ontem, deixa eu até usar esse exemplo. Uma agenda que a gente foi, né, cuidadosamente preparando, né, para a reunião pastoral de sábado de manhã. Inclusive, a gente pensou, vamos fazer mais cedo, porque o Alan tem hemodiálise meio-dia, a gente faz às 8. Vamos fazer na casa dele, porque não há um desgaste, né, físico para ele, ele pode participar ativamente e tal. Mas aconteceu que não foi possível assim. Estou usando esse exemplo aleatório, mas eu quero que você se aproprie desse exemplo para sua vida. Irmãos, no reino de Deus, quando nós estamos disponíveis para enxergar todo acontecimento, ele está embebido de um propósito. Mesmo que nesse acontecimento e no tempo que sucede o acontecimento, o que nos espera é um não. Eu vou repetir com calma. No reino de Deus, todo acontecimento tem um propósito. Mesmo que ele aconteça fora de um tempo que nós organizamos, o tempo da nossa agenda, o tempo do nosso desejo. Mesmo que fora desse tempo, o destino final desse acontecimento seja um não. Não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia. Irmãos, não era qualquer nascimento. Era o nascimento de Jesus. Qual o anjo que não entendeu que tinha que reservar a hospedaria, irmãos? Hã? Que anjo que procrastinou? Mas não é possível um negócio desse. Que anjo que dormiu no ponto, a ponto de não cuidar desse detalhe, e que não é só um detalhe. Como é que ele vai nascer no meio da bosta de cavalo, de vaca? Como é que ele vai nascer numa estrebaria, num lugar onde dorme bicho, um lugar insalubre, um lugar sujo? O rei do universo. Quem é que perdeu a hora na hora do acontecimento? Ninguém, meus irmãos. Ninguém perdeu a hora. Ninguém, irmãos. Manjedoura era o lugar para ser ocupado na não hospedagem. A escassez de recursos. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui foi me invadindo e me encontrando na minha realidade. A escassez de recursos era a realidade divina a ser manifestada no nascimento de Jesus. Nós precisamos aprender, irmãos, que a escassez não é sinônimo de problema. Nós precisamos aprender, irmãos, que muita coisa vai acontecer na minha vida e na sua, fora de um tempo lógico, mas alinhada a um tempo divino kairos, então não é fora de tempo nenhum. É um acontecimento no tempo kairos. No Cronos, talvez está fora de tempo. No Cronos, atrasa, adianta. Você sabe que no Kairos não tem atraso nem adiantamento? Porque o tempo ele é perfeito. Então não cabe variação de atraso, de adiantamento. Então, se tem acontecimento no Kairos, que é esse tempo divino, se o terreno do acontecimento é a escassez, é a falta, é a dor, é a internação, né? É a doença, é a falta de dinheiro, é o desafio que muitas vezes vai doer na alma. Suporta, irmão. E quando eu digo suporta, é esteja disponível para contemplar o propósito divino. Nessa escassez, nessa não hospedaria, nessa ausência de lugar quentinho,
confortar. Na ausência de conforto, insurge um propósito divino que marcou toda a humanidade. Eu vou repetir isso aqui para mim e para você. Na ausência de conforto, insurge o propósito divino que marcou toda a humanidade. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Que o Senhor nos ajude a ter mais encontros com Lucas capítulo 2. Que a manjedoura, ela possa nos atravessar. Os panos disponíveis por ali na estrebaria possa também nos envolver. E que, porque não havia lugar para eles na hospedaria, também possa nos moldar. Que o não que acontece na minha vida e na sua, não, também possa ser abraçado por nós e não resistir. Não resista a esse lugar, irmão. Não caia num espaço religioso imaturo, resistindo ao acontecimento e ao não. Se estique para alcançar toda perspectiva eterna que há no não, na não hospedaria e numa manjedoura. Que lugar improvável, irmãos. Para um rei do universo nascer, na verdade, para qualquer criança nascer, mas para o rei do universo, chega a ser uma piada de péssimo gosto. Só que não, que o propósito divino que emana, que surge, que dá o tom, que gera o milagre, que muda a mente. Sabe qual é a principal beleza disso? Eu já estou caminhando para o final, né? É como tudo isso, irmãos, é a pedagogia usada por Deus para gerar essa mudança de mente que a gente precisa. E a gente começar a viver mais o céu do que a terra. Como não, a não hospedaria, ela é parte do plano divino. Não, nenhum anjo dormiu. Pelo contrário, talvez o anjo teve que ser contido. O anjo teve que ser contido. Eu fico imaginando um anjo assim, pelo amor de Deus, deixa eu ir lá resolver isso aqui. Eu vou resolver isso aqui. E Deus falando, não, não vai resolver. Não vai ter hospedagem. Não vai ter. O meu filho vai nascer ali. Porque é necessário que isso aconteça. Para que o meu amor ele seja revelado de um lugar libertador. É necessário que isso aconteça dessa forma, para que os corações alcancem toda a virtude que há, toda a beleza que existe naquilo que é o reino. É necessário que seja manjedoura, que tenha bichos em volta. É necessário que seja esses panos. É isso! É esse o lugar. É esse o lugar. É Belém. É aqui. Então César Augusto e Quirino, com todo, com todo bom humor, foram duas marionetes na mão de Deus para que esse propósito divino aconteça. Que Deus te dê graça e me dê graça, irmãos. Para que quando aconteça, e vai acontecer, porque tem acontecido, acontece e vai continuar acontecendo na minha vida e na sua. Esse tempo que muitas vezes na nossa pele está fora de tempo, porque tem um não, porque tem ausência de recursos, porque está desprovido de beleza, porque os nossos olhos parecem estar turvos, está embaçado. Não era para ser assim, não era para ser assim. Era para ser assim, irmãos. Esteja disponível para enxergar toda a eternidade, toda a expressão divina que está contida nisso. Não resista
Isso é o quebrantamento. Não resista a esse acontecimento. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Daqui a pouco nós estamos juntos ali na nossa comunidade, se Deus quiser. Hoje a palavra com o pastor Marcos, que já está de volta aí para suas férias. Estou animadíssimo para ouvi-lo. Teremos aí, né, oração pela equipe que vai para o Natal na Estrada. Teremos aí os últimos acontecimentos sendo anunciados do ano. Vamos falar aí do que Deus tem para nós um pouquinho aí nas próximas semanas, tá bom? Beijão, irmãos. Deus te abençoe. É na paz. Tchau. Valeu. Tchau. Deus abençoe.